Sabe, geralmente quando a gente esbarra num conjunto de documentos ou artigos assim aglomerados sobre um título super sugestivo tipo O Segredo. Ah, rola aquela expectativa na hora, né? Exato. É uma expectativa quase instintiva por uma fórmula mágica. Aquela promessa bem clássica que parece saída de um comercial de autoajuda. Do tipo, descubra a chave oculta que vai transformar a sua vida da noite pro dia. Isso. O pessoal clica esperando um truque milagroso, uma pílula dourada. E olha, é exatamente esse material que a gente tem na mesa hoje para o nosso mergulho profundo. Uma compilação de estudos sobre o núcleo da aprendizagem e do ensino de excelência. E a nossa missão aqui é desvendar o que realmente separa quem ensina bem de quem apenas, fala sem parar na frente dos outros. E a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente cruza esses dados todos é um gigantesco balde de água fria nessa ilusão do milagre, né? Nossa, com certeza. O verdadeiro segredo que a ciência da educação revela é que pura e simplesmente não tem atalho. Nenhum atalho. Nenhum. A gente foi muito condicionado a procurar essa pílula mágica para resolver problemas de comunicação e engajamento sem esforço. Como se o ensino dependesse de um dom místico, sabe? Isso, uma aura que a pessoa já traz do berço. Mas a realidade que as pesquisas mostram é muito mais pragmática. Trata-se de método, de intenção, ciência e, acima de tudo, presença genuína. O que, convenhamos, é infinitamente mais empolgante do que um truque de mágica. Sem dúvida. Porque se fosse um dom inato, ou a pessoa tem, ou ela senta e chora. Acabou. Exatamente. Sendo um método, qualquer um pode hackear esse processo. E é por isso que decifrar essas fontes hoje importa tanto para quem acompanha a nossa investigação. A gente não está falando só com professores em salas de aula formais. Longe disso. O PEN da engenharia por trás de como a nossa mente absorve conhecimento é a melhor estratégia para otimizar a própria curva de aprendizado de quem está ouvindo. Ou até para liderar uma reunião de equipe que seja mais complexa, apresentar um projeto denso. Ou só tentar explicar um conceito novo para um colega de trabalho. Tudo isso, no fundo, é ensino. E o desafio de transmitir ideias hoje esbarra muito numa audiência que é super acelerada. Nossa, muito. A atenção está totalmente fragmentada. Exato, o pessoal exige um significado imediato, então para abandonar o achismo de vez, a base de qualquer intervenção que dê certo tem que ser a didática. E não é aquela didática rasa, né? Não estamos falando daquela definição de ter carisma ou apenas falar bonito. A didática, na verdade, é a arquitetura da experiência do outro. Beleza, vamos destrinchar isso, porque esse é o primeiro pilar do nosso material. As fontes desmontam total aquela ideia de que ensinar é só abrir a boca e transmitir conteúdo. A didática parece ancorada num tripé, que é inegociável. Isso. Primeiro, saber de forma cirúrgica o que a outra pessoa precisa aprender. Segundo, desenhar as estratégias para conduzir essa pessoa até lá. E o terceiro que muita gente esquece, ter mecanismos para verificar se o aprendizado de fato aconteceu. Lendo sobre esse alinhamento todo, me veio muito a imagem de um chefe de cozinha. Como assim? Tipo, o professor ou o comunicador sem didática é aquele chefe que tem nas mãos ingredientes caríssimos e super frescos. Que seria o conhecimento técnico que ele domina brilhantemente. Isso. Só que aí ele pega tudo isso e joga dentro de uma panela fria, de qualquer jeito, sem ordem, sem respeitar a temperatura do fogo. Faz sentido. O resultado fica completamente indigesto. Totalmente. A didática, nesse caso, é a receita e o timing. Essa analogia do chefe ilustra perfeitamente a parte do planejamento. Mas vamos expandir isso para o salão do restaurante, para a hora de servir. Vamos. A comunicação no momento da entrega é onde muita gente boa perde a mão. Existe um senso comum meio superficial de que o bom comunicador é aquele que domina o palco, né? Aquele que preenche cada segundo de silêncio com palavras. Exato. Só que a análise profunda das dinâmicas de palestras e de sala de aula aponta para um caminho bem diferente. A comunicação eficaz depende drasticamente da escuta ativa, da linguagem corporal e, por mais contraintuitivo que pareça, das pausas. E aqui a gente chega num ponto que me deixou muito intrigada. O texto fala sobre o uso inteligente do silêncio. Isso é fundamental. Porque, olha, o mercado está saturado de cursos de oratória, ensinando a projetar a voz, a eliminar vício de linguagem, a gesticular, mas quase ninguém foca em calar a boca.
É verdade. O silêncio é subestimado. Então fica aquela dúvida empírica. Como exatamente o silêncio atua como uma ferramenta de ensino? O que acontece lá no cérebro quando quem está explicando simplesmente faz uma pausa? O que é fascinante aqui é entender a mecânica da nossa carga cognitiva. Quando um conceito novo e muito denso é apresentado, a memória de trabalho de quem está escutando fica super sobrecarregada. Tentando encontrar alguma referência prévia para ancorar aquela informação nova, né? Justamente. Se a pessoa que está explicando não faz uma pausa, essa enxurrada de dados simplesmente transborda na memória e se perde. Caramba! O silêncio, nesse caso, age como um processador oculto. Ele dá ao cérebro aquele milissegundo necessário para catalogar a informação. E além dessa parte biológica, tem a questão psicológica do silêncio, não tem? Com certeza. Pausar e manter uma escuta ativa cria um ambiente que é seguro. Se alguém na audiência demonstra confusão, aquele silêncio acolhe a dúvida sem nenhum julgamento. Entendi. Ele transforma o ato de falar para a audiência em falar com a audiência. É exatamente assim que os vínculos de confiança se estabelecem. Você valida quem está te ouvindo. Nossa, faz todo sentido. Se a didática é receita meticulosa e a comunicação cria essa confiança no ambiente, não basta mais só servir o prato pronto. De jeito nenhum. Quem está aprendendo precisa ir para a cozinha também. Aquelas dinâmicas antigas onde um fala e 80 notam passivamente estão completamente falidas. E isso nos lança direto no segundo grande bloco da nossa pesquisa, que são as metodologias ativas. Aquela revolução que tira o professor do papel de único detentor do saber. Isso, e transforma ele num provocador, num curador de experiências. Essa transição de mero transmissor para mediador altera toda a dinâmica de poder e de atenção no ambiente. As pesquisas sobre essas metodologias ativas apontam para ferramentas bem práticas, tipo a sala de aula invertida. Que é genial, aliás. Muito. Em vez de desperdiçar aquele momento presencial só ditando teorias que as pessoas poderiam muito bem ler sozinhas em casa, você inverte a lógica da coisa. A teoria vira o dever de casa, e aí o tempo presencial, que é o recurso mais caro e valioso que a gente tem, vira um laboratório. Exato. Um laboratório para resolver problemas reais, para debater as fricções do conteúdo. E a gamificação e a aprendizagem baseada em projetos entram nessa mesma esteira. É botar a mão na massa de verdade. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para que esse protagonismo todo não vire só uma bagunça, as fontes trazem uma estrutura mental muito sólida. A famosa taxonomia de Bloom. Essa mesma. Ela foi desenvolvida há décadas, aí foi revisada lá em 2001 pelo Anderson e pelo Krathwohl, e ela funciona como uma verdadeira bússola. São 6 degraus cognitivos. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Lendo isso, a sensação imediata que eu tive foi de olhar para o design de um videogame. É uma ótima comparação. Todo aprendizado parece um jogo com fases. É impossível você querer enfrentar o chefão lá da fase do criar sem antes ter passado pelo tutorial do lembrar e do compreender. Essa estrutura de videogame é perfeita justamente porque implica essa progressão e o acúmulo de habilidades. O material analisa um caso clássico usando o tema da sustentabilidade. E já é ativar o compreender. Exatamente, você vai subindo os degraus. Mas olha, deixa eu levantar uma bola aqui, só bancando a advogada do diabo um pouquinho. Manda. Porque tem uma fricção evidente nesse modelo todo. Quando a gente diz que lembrar é o degrau mais básico, a fundação lá embaixo, parece que se cria quase um desprezo por abordagens que focam na memória. Entendi seu ponto. A gente vive num mundo de hiperinformação, ninguém decora mais nem número de telefone. A gente terceiriza o cérebro para a barra de buscas do celular. Total. E nesse cenário, a memória não se torna a habilidade mais crítica de todas? Tipo, focar direto no criar. Não seria pular etapas importantes? Sem o repertório gravado na cabeça, a imaginação acaba trabalhando no vazio, não acha? Olha, essa é uma crítica super comum e muito válida. Mas a interpretação da taxonomia de Bloom exige uma certa nuance aí. Como assim? Se conectarmos isso com o panorama geral da pesquisa, a base teórica não criminaliza a memória de jeito nenhum. Pelo contrário, ela afirma que sem a memória, o resto do edifício inteiro desmorona. Ah, então ela é a fundação mesmo. Sim,
O alerta que os pedagogos fazem não é sobre ter o degrau da memória. O perigo é o vício de construir uma escada que só tem um degrau. Entendi. Fica só na decoreba. Isso. Historicamente, sistemas educacionais e até os corporativos recompensam exclusivamente a repetição. Voltando lá, por exemplo, da sustentabilidade. Tá. Se o grupo decora os problemas da rua e tira 10 na prova. Exato, se eles tiram o 10 e o processo acaba ali mesmo, a gente falhou. A memória foi acionada, claro, mas estagnou. A magia real acontece quando, a partir daquela memória que já está consolidada, eles são desafiados a analisar os dados de poluição. Avaliar qual solução é mais viável, mais barata. E, finalmente, criar uma campanha de conscientização que dê para aplicar no bairro. No topo dessa escada, lá no estágio de criação, a pessoa mobiliza não só a cognição, mas a regulação emocional e a habilidade social. Ou seja, a memória é o combustível, mas definitivamente não é o destino final. Perfeito. Não adianta nada ter o tanque cheio se o carro não sai da garagem da memória. E isso puxa um fio muito prático para nossa conversa. Qual? Se a gente monta uma escada cognitiva tão elaborada, cheia de etapas complexas, como é que a gente sabe se as pessoas não estão escorregando e caindo lá pelo degrau 3? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a métrica de sucesso mais tradicional é aquela de esperar o final do ano ou o final do projeto e aplicar uma prova ou uma métrica de desempenho super engessada. O que nos leva ao conceito de avaliação que os documentos abordam tão bem. Sim. A avaliação é frequentemente descrita nesses estudos como o grande ponto cego da aprendizagem. A nossa cultura predominante usa a avaliação só como instrumento de punição. Ou de classificação estatística, né? Exato. Para dizer quem é bom e quem é ruim. Exato. O problema de medir só o resultado final é que o aprendizado já ocorreu, ou, na maioria esmagadora das vezes, ele deixou de ocorrer e você nem viu. Tarde demais para consertar. Pois é, o paradigma que o texto propõe é a tal da avaliação formativa. O foco deixa de ser o que você não aprendeu e vai perder ponto por isso, e passa a ser o que a gente precisa ajustar agora para que a compreensão finalmente aconteça. Analisando as diferenças, a imagem mais nítida que me vem à mente é o contraste entre uma autópsia e um check-up médico. Nossa, brilhante. Né? A avaliação tradicional, aquele teste surpresa punitivo lá no final do processo, atua como uma autópsia. Ela basicamente diagnostica, olha, a ideia não foi compreendida, o projeto falhou por causa disso aqui. E o paciente já era. Tarde demais para intervir. Exatamente. Por outro lado, a avaliação formativa, que usa umas perguntas orais contínuas, montagem de portfólios, autoavaliações rápidas, ela opera como um check-up preventivo. Você vai monitorando os sinais vitais do aprendizado. Isso. A pressão começou a subir. Opa, a gente identifica imediatamente e ajusta a dieta antes que ocorra um infarto no projeto ou na compreensão do conteúdo. Quem está aprendendo vira coautor desses ajustes todos. E essa correção de rota em tempo real é a verdadeira alma da avaliação formativa. E ela acaba desembocando inevitavelmente no grande desafio estrutural que os estudos chamam de inclusão. Ah, a inclusão. Sim, porque os dados desse check-up constante vão revelar muito rapidamente que as pessoas processam as informações de formas radicalmente distintas umas das outras. Ninguém aprende do mesmo jeito. De forma alguma. A inclusão profunda, que é tão discutida nas fontes, subverte completamente aquela ideia antiga de que igualdade é oferecer exatamente o mesmo material no mesmo formato para todo mundo. Aquela coisa padronizada. Isso. A igualdade real é oferecer o que cada indivíduo precisa para conseguir decodificar a informação. E a ferramenta metodológica para desenhar isso é o DUA. O Desenho Universal para Aprendizagem. Ele mesmo. Olha, sendo muito honesta, o DUA é conceitualmente lindo, mas confesso que, ao ler sobre as premissas dele, surge um enorme ceticismo sobre a viabilidade humana disso no dia a dia. É uma reação super comum. Porque o material fala em fornecer múltiplas formas de engajamento, de representação e de expressão, tudo isso para garantir que, na mesma sala, sejam atendidas desde pessoas com dislexia severa até alguém com superdotação. E parece muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Sendo bem prática, isso soa como exigir que o facilitador crie 3, 4 aulas paralelas e totalmente independentes para entregar simultaneamente. Como que um profissional que já é sobrecarregado entrega isso na vida real? Essa percepção de que o DUA significa triplicar ou quadruplicar o volume de trabalho
é disparada a maior barreira para a implementação dele. Mas é um baita equívoco de interpretação. Ah, é? Então como funciona? O DUA não orienta a construção de rotas isoladas para cada tipo de pessoa. Ele propõe a criação de uma arquitetura flexível desde o momento zero. Dá um exemplo para a gente visualizar. Imagina o seguinte: se o objetivo é ensinar sobre a Revolução Industrial, o conteúdo base não precisa ser entregue apenas na forma de um texto denso de 20 páginas. Que seria uma barreira para muita gente. Exato. O mesmo conceito pode estar disponível em um infográfico bem visual, num podcast curto ou num vídeo. Você oferece o cardápio. E na hora de avaliar? Na hora de comprovar o aprendizado, a avaliação não precisa ser uma redação obrigatória para todos. Pode ser uma apresentação oral, a entrega de um mapa mental ou até um debate gravado. Entendi. O objetivo central é um só: compreender a Revolução Industrial. Perfeito. O objetivo é fixo, mas as vias de acesso e de saída são múltiplas. A ideia é antecipar as barreiras e já construir as rampas. Ah, agora fez muito sentido. Em vez de construir uma casa cheia de degraus estreitos e portas pesadas, e depois ter que ficar improvisando puxadinhos e rampas de madeira exclusivas para quem tem dificuldade de acesso? Isso, remendando a casa. Exato, remendando. Em vez disso, você já desenha a planca da casa inteira em nível térreo, com portas largas, corredores fluidos desde o início. Exatamente. Serve perfeitamente para quem usa cadeira de rodas, mas também serve incrivelmente bem para quem está carregando caixas pesadas ou empurrando um carrinho de bebê. O benefício acaba sendo coletivo. Não atiza ninguém. Ele beneficia a todos. Mas, claro, projetar essas experiências fluidas exige entender as engrenagens físicas de quem vai habitar essa casa do conhecimento. E é fascinante notar como as pesquisas mais recentes unem essa didática tradicional às descobertas super contemporâneas da neurociência e do funcionamento biológico de como a gente aprende. É o casamento perfeito. A biologia entra em cena para validar o que os bons educadores já intuíam há séculos na prática. E essa interseção entre o cérebro humano e o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no ensino é meio que a fronteira final dos nossos materiais hoje. Sem dúvida. Os textos detalham muito bem como as emoções não são frescura pedagógica. Elas são reações químicas essenciais. Aquele ambiente seguro, a surpresa, a curiosidade, tudo isso dispara respostas hormonais que a neurociência já mapeou. Biologia fornece um manual de instruções bem literal para a gente. O material destaca, por exemplo, o papel fundamental do sistema dopaminérgico. A famosa dopamina. Ela mesma. A dopamina é frequentemente resumida na cultura pop como o simples hormônio do prazer, mas na aprendizagem, a função dela é fantástica. Ela age como um botão de salvar do cérebro. Botão de salvar, adorei isso. Quando um conceito gera curiosidade genuína ou quebra a nossa expectativa, a liberação de dopamina fortalece as conexões sinápticas, cimentando aquela memória. E o texto também destrincha o oposto disso, né? Sim, o estresse crônico. Aquele que decorre de um ambiente muito hostil ou de uma avaliação puramente punitiva. Isso inunda o cérebro com cortisol. E o cortisol bloqueia tudo. Afeta diretamente o hipocampo, que é justamente a área responsável pela consolidação das memórias. Isso bloqueia a capacidade de reter informações complexas. Resumindo, não há genialidade didática num mundo que vença um hipocampo bloqueado pelo medo. E além dessa química toda, ainda tem os pilares do processamento que acontece offline, digamos assim, como a repetição espaçada e a higiene do sono. Nossa, o sono é crucial. Os estudos apontam o sono como um momento real onde o cérebro faz aquela faxina nas informações irrelevantes e sedimenta só o que importa. Exato. Então, o que tudo isso significa? A gente tem um mapa claríssimo das limitações e potenciais da nossa máquina humana. Porém, o documento cruza isso imediatamente com a intervenção da máquina digital. A chegada da inteligência artificial. Sim, o papel quase explosivo da IA como uma extensão do trabalho de quem ensina. Os textos sugerem usar ferramentas generativas, como o ChatGPT ou o Gemini, para estruturar planos de aula, criar perguntas baseadas lá na taxonomia de Bloom, ou até para gerar rúbricas de avaliação super detalhadas em frações de minuto. O que levanta uma pergunta bem cômoda e eu preciso fazer. Se a IA faz o planejamento, elabora a estratégia toda e ainda sugere avaliação,
A gente não está terceirizando o intelecto. Isso levanta uma questão importantíssima. Porque parece haver um risco gigantesco de uma preguiça cognitiva aí, de esvaziar o papel do especialista humano. Olha, o risco dessa terceirização cega é muito real. Se quem ensina pega a primeira resposta que o ChatGPT dá, simplesmente copia-cola e usa sem nenhum crivo crítico, O processo se esvazia. totalmente. E aí a mediocridade ganha escala. Contudo, os dados sugerem que a IA mal utilizada é sintoma de um profissional que, na verdade, já operava no modo automático bem antes dela existir. Faz sentido. A IA só amplifica o que já estava lá. Exato. A perspectiva analítica das nossas fontes mostra a tecnologia como uma alavanca poderosa. Pensa bem, o tempo de um facilitador não deveria ser gasto formatando planilhas ou criando dezenas de perguntas de múltipla escolha. Ou alinhando colunas de rúbricas no computador. Sim, são tarefas puramente operacionais. A máquina resolve isso de uma forma infinitamente mais rápida e competente. O ganho real está na realocação desse tempo. Então, se a IA economiza 2 horas de burocracia, esse tempo é investido naquilo que o algoritmo é absolutamente incapaz de realizar. Que é a sensibilidade do contexto humano. Entendi perfeitamente. A inteligência artificial constrói o esqueleto da aula ali em 5 minutinhos. Isso. Mas é o cérebro humano que veste esse esqueleto com a história daquela equipe específica, com a analogia que vai fazer sentido para aquele contexto regional e cultural da turma. Criando a tensão emocional correta para liberar a tal da dopamina que a gente falou. Exato. A IA não consegue olhar para o fundo de uma sala e perceber pela linguagem corporal do pessoal que o conceito de física quântica ou de fluxo de caixa não aterrou direito. A IA não sabe a hora de aplicar o uso inteligente do silêncio. Nossa, verdade. A humanidade acaba se tornando o diferencial premium do ensino. E vale lembrar que as tecnologias mencionadas nas fontes vão muito além desses modelos de linguagem generativa. Tem as plataformas interativas, tipo o Mentimeter, o Kahoot, o Padlet. Que muita gente descarta como se fossem só joguinhos, E né? já é. Sim, os mais céticos acham que são só brinquedos digitais ou distrações para a aula ficar bonitinha. Mas a análise profunda classifica essas ferramentas como verdadeiros catalisadores das metodologias ativas. Como assim? Pensa numa nuvem de palavras sendo gerada em tempo real no Mentimeter. Ela transforma uma plateia de 100 pessoas que estavam totalmente passivas em 100 vozes visíveis simultaneamente no telão. Nossa, é muito poderoso. E uma competição no Kahoot, por exemplo, não é só um entretenimento vazio. De forma alguma. É uma avaliação formativa instantânea acontecendo ali na sua frente. E com um bônus. O estresse inibidor do cortisol é substituído pela excitação e pelo engajamento do jogo. Mas, de novo, o software é inútil sem a intenção pedagógica de quem aperta o botão. É a diferença enorme entre ser só um preenchedor de formulários e ser um arquiteto de experiências. Bela definição. Bom, a gente está chegando ao fim de uma jornada impressionante dentro desses documentos, Passou rápido. né? A gente abriu as pastas desse tal segredo, achando que ia encontrar um truquezinho trivial de autoajuda e, na verdade, a gente se deparou com um espelho enorme que reflete a nossa responsabilidade humana. Um espelho bem nítido. Começamos derrubando o mito de que ensinar é um talento inato e mergulhamos na tríade da didática. Depois, entendemos como tirar quem aprende da passividade lá com as metodologias ativas. E vimos como organizar a complexidade das tarefas com os degraus da taxonomia de Bloom. Substituímos a autópsia pela avaliação formativa de check-up contínuo e compreendemos que a inclusão através do desenho universal é desenhar a planta do prédio inteiro e não só fazer uma rampa improvisada depois de pronto. E, por fim, conectamos os botões químicos do nosso hipocampo e da dopamina com a otimização de tempo que a inteligência artificial proporciona. Uma trajetória que consolida a ideia de que o aperfeiçoamento contínuo é literalmente o nosso único escudo contra a obsolescência. As conclusões das pesquisas são cristalinas, sabe? A tecnologia nunca vai substituir a presença intencional de educadores, comunicadores e líderes que realmente entendem de didática e de conexões humanas.
Mas Mas ela com certeza vai passar por cima daqueles que insistem em práticas engessadas, focadas naqueles monólogos intermináveis e no despejo de dados que simplesmente ignoram como o cérebro humano funciona. é a realidade. A virada metodológica começa mesmo na honestidade brutal de questionar a própria prática diária e se recusar veementemente a automatizar o contato humano. Encerramento cirúrgico. E olha, para quem acompanha a gente e deseja aplicar todo esse arsenal de conhecimento, fica uma reflexão final que condensa tudo o que desbravamos aqui hoje. Vamos lá. Se o aprendizado autêntico altera fisicamente as nossas sinapses através da emoção e da surpresa, na próxima vez que surgir a necessidade de explicar um hobby para um amigo, ou de detalhar uma nova diretriz super complexa no trabalho, cabe a pergunta: está acontecendo ali apenas uma transmissão mecânica de dados frios? Ou a sua interação está desenhando um ambiente onde a mente da outra pessoa encontra segurança e curiosidade suficientes para formular respostas que nem mesmo você tinha pensado? Excelente provocação. O ápice da excelência não é fornecer a resposta impecável, mas desenhar o melhor espaço possível para que as perguntas aconteçam. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima investigação.